Sabemos de toda a safadeza, toda a podridão que tem ali naquele tempo sem. Até porque Jesus não cura, não batiza, não faz maravilha. O culto é vazio, é oco, é seco e ele usa o púlpito só para desabafo. Isso é uma vergonha. Esse cara já devia ter sido expulso dali. Se tivesse homem sério ali, já tinha expulsado esse cara, que isso aí não é dele, não. Isso aí é uma instituição centenária, não é dele nem da família dele. O caso de Noé, meu nobre Pai do Senhor, o caso de Noé, os filhos de Noé, é outro contexto. Nós estamos vivendo a nova aliança. Nós não estamos expondo a nudez física do mentiroso, do crápula, do enganador, do falso profeta, do dissimulado. Nós não estamos, não. O que nós estamos combatendo aqui é o enriquecimento ilícito, a truculência, a maldade, os 2 pesos e 2 medidas, as mentiras em audiência, que isso nos envergonham, isso nos deixa. Por que que ele não tem a hombridade de vir a público e dizer, agora fica mentindo, chamando os outros de bandido, de canalha? Isso é um profano, velho. Isso é um iníquo. Fica no púlpito da igreja dando oportunidade a político ladrão, político nojento e discriminando outros pastores, inclusive cantores, cantoras renomados que cantam para o louvor e glória de Deus, como é o caso de Elian. Ele proibiu. Por quê? Quem ele pensa que é? O dono de Deus, que coloca Deus dentro da instituição dele, dentro do aquário dele lá, e pede para Deus não sair? Então vou denunciá-lo, nós vamos denunciá-lo, vamos até o fim. Que custe a nossa cabeça, que coloque a nossa cabeça num prato, mas nós vamos denunciá-lo, ele e toda a sua diretoria corrupta. E o nosso dever é alertar os irmãos. Se alguém não quiser ouvir, que não ouça. Deus disse a Ezequiel, profetiza Ezequiel, quer ouça, quer deixe de ouvir. Se o justo se desviar da sua justiça, ele tem que ouvir a repreensão. Paulo disse, você é um dissimulado, Pedro, você e Barnabé, vocês são dois dissimulados, repreendeu. E a Bíblia me ordena repreender na presença de todos, para que sirva de exemplo para outros. O que nós estamos fazendo com esse pastor mentiroso, sem vergonha, que está servindo de exemplo para outros. Mas é outro dissimulado. Entendeu, meu querido? Tenho nada contra a pessoa, tenho contra as atitudes imundas que não condiz a um cargo de obreiro da casa do Senhor. Eu aprendi assim. Eu aprendi que o homem tem que ser homem, tem que ter coragem de falar a verdade. Tem esse negócio de expor a nudez do pai, não. É que até porque ele não é meu pai. Nunca foi. Nem é meu pai espiritual e nem é meu pai físico. Porque quando eu aceitei a Jesus, o meu pai é meu pai espiritual, irmão Alfredo, irmão Luiz. Meu pai espiritual é esses homens de Deus que eu conheci, irmão Antônio José, é, é, entendeu? Esses são meus pais espirituais que me encaminharam no caminho da verdade. Não esse crápula que entrou na igreja comprando voto, mentindo, enganando, coloiado com um pastor que subiu o sertão para comer. Eu sei de toda a podridão, meu filho. Eu sei de toda a podridão. Nós não estamos fazendo denúncia sem provas, sem contexto, não. Nós estamos aqui num conjunto de contextos, sabemos de toda a safadeza, toda a podridão que tem ali naquele tempo sem. Até porque Jesus não cura, não batiza, não faz maravilha. O culto é vazio, é oco, é seco e ele usa o púlpito só para desabafo. Isso é uma vergonha. Esse cara já devia ter sido expulso dali. Se tivesse homem sério ali, já tinha expulsado esse cara, que isso aí não é dele, não. Isso aí é uma instituição centenária, não é dele nem da família dele. Paulo, quando chamou os irmãos da igreja lá de Mileto, chamou os presbíteros, presbítero, do qual eu sou presbítero da igreja. Então Paulo chamou e disse para os presbíteros, tenham cuidado, que depois da minha partida vai entrar no meio de vós lobos cruéis e devoradores, que não pouparão o rebanho. Vocês tenham cuidado com esses lobos. Esse cara é um lobo, rapaz. Entendeu? Então, na qualidade de presbítero, eu tenho autoridade moral e espiritual de falar cara a cara, porque ele não me processa. Eu já coloquei nas redes sociais tudo quanto eu estou colocando para você aqui, eu digo na cara dele. Eu quero dizer em juízo, eu quero dizer lá diante do juiz. O estado que ele deixou a denominação Assembleia de Deus. A sacanagem que ele fez com o nome da igreja que era do Belém, ele botou para IADPE, Ministério de Pé. Você não sabe não, mudou o estatuto da igreja.
que não presta conta a ninguém. Ele tá agindo como um ditador, rapaz. E esse negócio de Deus, Deus sempre contou com os homens para fazer a sua obra. Para abrir o mar vermelho usou Moisés. Para ressuscitar Lázaro mandou tirar a pedra. Para pagar os impostos mandou Pedro pescar o peixe. Deus sempre usou homens, rapaz. Sempre usou homens. Agora o homem tem que ter coragem, né, meu presbítero? Ter coragem, né? Coragem e autoridade moral para falar, né? Tem que ter autoridade moral, porque se não tiver autoridade moral e espiritual. Então ele fica. Sabe que ele não vem à rede social para responder? Só fica usando o púlpito da igreja? Porque ele tem culpa no cartório. Todo o estado de Pernambuco sabe que ele é um mentiroso. Entendeu? Um milionário mentiroso. Enriqueceu com os dinheiros do dízimos e ofertas. Tá entendendo? Que colocou o filho dele em adultério para ser pastor. Tem filho fora do casamento. O filho dele no tempo central, ele mandou para os Estados Unidos. Isso é comportamento de um pastor? Então eu vou expor sim. Vou expor para quem quiser. Quem não quiser vai me deletar. Mas todos meus contatos, meus colegas, meus presbíteros, minha família. Eu tenho família que é dirigente de ciclo de oração. Eu mando para ela essas mensagens e esses áudios. Entendeu? Se ela não quiser ouvir, ela me deleta. Ela não ouve. É problema dela. Mas a minha obrigação é alertar o povo para não ser enganado por esse falso profeta que está enganando todo mundo. Talvez o senhor nem goste, né, de saber disso, eu também não gosto de saber, mas infelizmente a gente tem que saber, porque se não sabe por um servo de Deus, um presbítero, saber pela mídia, e se não quiser saber pela mídia, nem escuta a mídia, nem escuta o servo de Deus. Tem uns que podem ficar calados, em silêncio, não fala nada, espera Deus agir. Já tem outros que não têm essa paciência de esperar, se sente movido por Deus para falar, entendeu? Ou você acha que João Batista queria dizer aquilo com Herodes? O Paulo queria dizer aquilo com Pedro lá na Galácia. Não, ele foi movido. Ele foi movido para dizer aquilo. Porque Pedro, aparentemente, Pedro era o pai na fé de Paulo. Se bem que Paulo não teve pai na fé, foi o próprio Jesus que evangelizou ele, né? Lá no caminho de Damasco, a gente sabe muito bem. Mas em termos de antiguidade, de experiência, de convívio com a igreja, Pedro Barnabé, que foi aquele que introduziu ele em Jerusalém, ele poderia assim, não respeita Barnabé. Não, é pecado, meu irmão, tem que ser chamado pelo nome. Pecado é pecado. Desvio de conduta é desvio de conduta. Mentira é mentiroso. Roubar é ladrão. A Bíblia não deixa margem para meios termos, não. Entendeu? E Paulo manda denunciar: não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, repreende-os na presença de todos. Você é um presbítero, o senhor sabe muito bem. Paulo disse a Tito: Tito, retém a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que tu sejas poderoso para admoestar os contradizentes e tapar a boca dos faladores. Que alguém tenha autoridade, se nós somos faladores, que alguém tenha autoridade espiritual de vir calar a nossa boca. Agora, se as nossas denúncias são verdadeiras, que se analise, se coloque numa balança para tirar o que há de proveito, porque nós estamos na qualidade de servos de Deus, não estamos mais no ministério profético. Não, mas Deus sempre usa com autoridade, tendo como base a palavra, a Bíblia, a infalível. A Bíblia é, sim, a nossa regra de fé e prática, e ela nos ensina que o pastor, conforme disse o escritor aos Hebreus, lembrai-vos dos vossos pastores, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então tem três coisas aí. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai e atentando para a sua maneira de viver. São três coisas, meu querido, que tem que andar junto: a fé, a palavra e a maneira de viver.